Michele mira eleitor de Flávio, que Flávio não pode mais perder, evangélico e mulher, que é justamente o público que a Michele Bolsonaro tem uma grande penetração entre as mulheres e entre o público evangélico, né? Principalmente as mulheres evangélicas. E essas mulheres evangélicas adoram, não sei porquê, mas adoram a Michele Bolsonaro, né? E aí ela então ferra o Flávio justamente num público que ele não pode perder. Essa não foi a única opinião aqui da Daniela Lima, não. O Josias de Souza também fala isso, ó. Sabão de Michele em Flávio faz voto feminino escolher pelo ralo, né? Ele usa até uma metáfora aí de banho, né? Que ela lavou e enxagou a alma nesse vídeo que ela fez, detonando o Flávio Bolsonaro, né? Flávio toma um gol contra de Michele e os dois disputam apoio de Bolsonaro. Sim, porque você acha mesmo que a Michele ia gravar um vídeo com roteiro? Porque ela estava lendo aquele texto, né? Estava num teleprompter. Ela estava o tempo todo lendo ali. Alguém escreveu aquele texto, não foi ela, né? Não foi ela, não foi o Nicolas também, porque também não tem capacidade de escrever um texto, é sempre alguém que escreve para ele gravar. Mas enfim, um vídeo gravado de meia hora praticamente, que foi dividido em duas partes, as duas partes somadas dá praticamente meia hora. Tem o Jair Bolsonaro saber? É claro que ele sabia, né? Sabia, foi avisado e fez o quê? Lavou as mãos. Ah, vamos tocar o vídeo da Michele Bolsonaro, um trecho em que ela está falando justamente sobre o Flávio Bolsonaro e sobre o que ele falou a respeito do Ciro Gomes. São dois pedaços importantes do vídeo que eu separei. O vídeo tem meia hora, é óbvio que eu separei dois trechinhos pequenininhos, mas que são fundamentais para você entender o que está acontecendo, né? Vamos lá. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas histórias. E não foi... Combinar que não foi nenhuma mentira do Ciro Gomes, né? Ovos da serpente nas histórias e corrupto. Exatamente. O Ciro fala muita bobagem, mas dessa vez ele não falou, não. Foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Eu redigi uma nota, disse que lamentava se eles se sentiam afrontados, que respeitava a opinião deles, pedi perdão, mas disse também, e vou repetir aqui, que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político. Valores? Valores, é possível. Oportunista. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Ciro não terá meu apoio nunca e, na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoia Bolsonaro. Mas essa é apenas a minha opinião e eu tenho direito de tê-la. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Aí depois ela falou sobre o Ciro Gomes, que é o grande motivo dessa briga. O Ciro Gomes, o apoio do PL do Ceará à candidatura do Ciro Gomes a governador. Porque o Ciro Gomes, né, bate com os dois pés no peito do bolsonarismo. Sempre bateu.
né? Independentemente das outras bobagens que ele fala, nesse ponto ele acerta muito bem. Ele chama o cara de ladrão de galinha, fala, enfim, porque o Bolsonaro é daquele cara que, segundo o Ciro Gomes, roubava até gasolina da Câmara, nota de gasolina para faturar. Tudo para fazer o esquema da rachadinha. Aí ela veio com esse papo com relação ao Ciro Gomes. Dá uma olhada. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Genocida, então, outra não mentira do Ciro Gomes, né? Porque realmente o que o Bolsonaro fez na pandemia foi genocídio. Foram 700 mil vidas perdidas. Mas, independentemente disso, deixa a Michelle falar. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. Diz que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Sabe o que é mais curioso de tudo isso? Nem o Bolsonaro, nem as esposas jamais processaram o Ciro Gomes por esse tipo de afirmação. Por quê? Porque sabe que se processar o Ciro Gomes, ele pode provar o que está falando. Como? Apresentando as notas fiscais da Câmara de gasolina, que na época ele juntou tudo. E ele mesmo fala que tem essas provas. Então, se alguém processar o Ciro Gomes, pode perder porque ele simplesmente prova que os caras são corruptos, burros, jumento, ladrão de galinha, ladrão de gasolina, que as mulheres são ladras, das mulheres com quem ele foi casado. Tudo e todas essas acusações que o Ciro Gomes faz podem ser comprovadas por ele depois. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões, e deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro está com medo? Porque esses filhos dele são tudo bandido. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Tá aí. Porque assim, pra você entender, o Ciro Gomes foi o cara que propôs, junto com o partido dele, na época era o PDT, agora está no PSDB, foi quem propôs a inelegibilidade do Bolsonaro. Virou uma guerra na casa do Flávio Bolsonaro, porque durante o Jogo do Brasil, a Michelle soltou o vídeo um pouquinho antes do Jogo do Brasil. Um pouquinho antes, né? E aí isso virou um escândalo, explodiu, porque todo mundo começou a falar do vídeo da Michelle Bolsonaro e o Flávio tentou disfarçar. Primeiro, ele gravou um vídeo dizendo, não, nada vai me abalar, hoje tem Jogo do Brasil, né? E vamos torcer pro Brasil, Brasil, ziu, aquela coisa toda, tentando escapar da polêmica. Mas durante o jogo, segundo essa matéria de bastidor aqui do Jornal o Globo, o Flávio passou o jogo inteiro não prestando atenção no jogo, e sim trocando mensagens, conversando com políticos, com senadores, com deputados, com dirigentes do partido, gente que queria uma punição para Michelle Bolsonaro. Porque o esquema lá é assim, se você não obedece cegamente, você está fora, né? Você tem que baixar a cabeça para os Bolsonaro, obedecer completamente, senão eles te colocam para fora. E foi isso que fizeram, estão tentando fazer com a Michelle Bolsonaro. E aí eles perceberam que se eles punissem a Michelle ia ser pior. Então, o Flávio Bolsonaro depois resolveu fazer um texto, fizeram um texto para ele, né? Trocado a várias mãos, manda para lá esse texto, manda para cá, alguém coloca uma observação, faz uma mudança, tal. Até que fecharam um texto que o Flávio Bolsonaro postou no Twitter, né, nas redes sociais, dizendo que imagina, que ele desrespeita a mulher, imagina, de jeito nenhum. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo que representa para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil e entendo a angústia da Michelle vendo meu pai todos os dias
sofrendo com tamanha injustiça. Então, assim, primeiro ele começa a falar: olha, eu não ofendi ela. Mentira dela. Mas se ela se sentiu ofendida, é aquele não pedido de desculpa, sabe? Para você que se sentiu ofendido, desculpa. Ou seja, você não está admitindo que cometeu um erro grave, né? Então ele já começa dizendo que não ofendeu a Michelle. E depois ele fala que ele entende a situação dela, porque está todo mundo passando por um momento difícil, Bolsonaro preso e tal. Ou seja, de novo ele descredibiliza a queixa que ela está fazendo, argumentando que ela só está se queixando porque ela está muito preocupada, não está com a cabeça boa. É isso que ele diz no pedido de desculpas dele, né, nas entrelinhas. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com respaldo dele. Sempre fez questão de dizer que está agindo a mando de Jair Bolsonaro. E aí tem uma discordância, porque ela também fala que está agindo a mando de Jair Bolsonaro quando ela critica a aliança com Ciro Gomes lá no Ceará, né? Então, essas duas situações são muito importantes porque mostram que ele está apontando o dedo para ela, dizendo: olha só, eu sou o escolhido do meu pai. Então, até no pedido de desculpas, ele vai umas alfinetadas, vai umas cutucadas na Michelle Bolsonaro. Meus amigos, tem muita gente querendo trabalhar em home office, muita gente, porque realmente é bom trabalhar em home office. Você tem horário flexível, você trabalha do jeito que você quer, se dedica quantas horas você preferir, né? 10 milhões de brasileiros trabalham em home office. A Escola de Negócios Digitais te ensina 12 profissões. 12. Dessas profissões, você vai escolher uma e vai ganhar seu dinheirinho. Por exemplo, como aconteceu com o Marcos Viana, que está aqui, ó. O Marcos Viana começou, depois de 2 semanas, ele já tinha conseguido $679. Isso é 3 mil e poucos reais. Então, em 2 semanas, 3 mil reais, né? Isso de renda extra, porque ele também tem trabalho. Porém, olha só o Paulo Rodrigues, que está se dedicando integralmente ao trabalho home office, já decidiu que é disso que ele vai viver. Em 4 meses, ele atingiu o número de $2.154. Isso dá 10 mil reais por mês que ele está conseguindo tirar. Se você quiser saber como atingir essas marcas, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo, esse link que aparece logo em cima aqui. Você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson, e o Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber. De cara, eu já te adianto, são 7 dias grátis, você pode conhecer todo o conteúdo para só depois decidir se é bom para você, porque em 7 dias dá para conhecer tudo. E também te digo, não é pirâmide, não é bet, não é tigrinho, não é nada disso, essas porcaria, não. É trabalho sério, trabalho honesto para quem quer realmente trabalhar e está interessado. Então clica no link da descrição aqui que você vai ser direcionado para essa conversa.